gente, bora gravar? Então, muitos já devem ter visto o meu vídeo de 51 anos, que eu falo que sou uma pessoa feliz, e sou, de verdade. Mas vou contar pra vocês que a história não começou naqueles 51 anos. A história começou em 1969, quando uma senhora chamada Maria engravidou. Uma senhora pobre, uma senhora sem condições. Essa senhora engravidou. E ela já tinha mais filhos. Ela já tinha filhos pequenos, já tinha filhos grandes. Então essa senhora engravidou e não tinha o que fazer com essa criança. Era só mais uma criança. E do outro lado, já tinha uma família com 3 filhas moças e um rapaz. E queria adotar uma menina. Aí só que então essa dona Maria não sabia. Aí uma vizinha dela, perguntou para ela: o que você vai fazer com essa criança? Você que vai ter mais uma criança, o que você vai fazer com essa criança? Ela falou: se ninguém quiser. Naquela época era normal, não tinha ajuda que tem hoje, não tinha as condições que tem hoje. Então naquela época a decisão foi jogar fora. Então essa vizinha, essa outra Maria vizinha, foi na casa dos meus pais e contou essa história. E os meus pais já queriam adotar uma menina, porque a filha deles, as filhas deles já era moça, né? Eu já tinha um rapaz, então essa dona Isabel, né, mais conhecida como Dona Nina, ela não queria ficar sozinha, porque ela sabia que as filhas iam crescer, já estava moça, ia casar, ia embora. Ela queria mais uma filha, só que ela não podia ter mais filha. E ela queria filha. Aí ela falou: se for uma menina, eu vou adotar. Aí então, dia 31 de janeiro, eu nasci às 5 da manhã. Essa minha tia, né, essa outra Dona Maria, foi correndo lá na casa dos meus pais e falou: nasceu, é uma menina. Vocês querem adotar uma menina, então é uma menina. O meu pai, mais que imediato, né, correndo, foi na casa dessa senhora e pegou essa menina, que no caso sou eu, e levou. Eu não tinha roupa, eu só tinha um pano que ela me enrolou, eu nem lavou. Aí meu pai pegou nesse pano e levou. Aí ainda falou pra ela: eu vou registrar no meu nome. Ela falou: pode registrar, eu não vou querer. Aí meu pai me pegou enrolado naquele pano, porque minha mãe me contava que era o tamanho de um pano de prato. Aí como eu era um bebê, eu tinha acabado de nascer, eu ia sentir frio. Aí meu pai decidiu me colocar dentro da camisa dele. Ele pegou aquele pacotinho naquele pano e colocou dentro da camisa dele. E passou no cartório e já registrou no nome dele. E ficou filha dele. Quando ele chegou em casa, a camisa dele tinha sujado de sangue, a frente, né, sujou tudo de sangue. E aquele sangue não ia sair, porque esse tipo de sangue mancha. Aí eu não quis mais usar a camisa, não ia ter como. A minha mãe cortou a frente dessa camisa e fez uma roupinha pra mim, que eu guardei. Ela me deu, né, depois de grande. Eu guardei, cheguei a usar na minha filha. Usei na minha outra filha e depois eu emprestei pra uma pessoa e essa roupinha sumiu. Mas com as costas da camisa do meu pai. E ficou bonitinho. Ela botou uma rendinha. Ela falou assim: isso aqui foi que eu cortei da camisa do seu pai. Mas quando eu cheguei em casa eu já tinha roupinha, eu já tinha um enxovalzinho de bebê, porque as minhas irmãs já estavam esperando. Né? Elas já estavam preparando um enxovalzinho, porque de todo jeito elas iam adotar uma menina. Minha irmã mais velha casou logo depois, queria me levar. Ah, vai ser minha primeira filha, minha mãe não deixou.
A minha outra irmã foi embora pra São Paulo, queria levar, minha mãe não deixou, a mais nova casou, minha mãe não deixou. Minha mãe é minha filha, vocês não vai, vocês que lutem pra ter os filhos de vocês. Então, enquanto uma não podia, uma não queria, quatro brigavam por mim. Aí o tempo passou, lógico, né? Eu fiquei sabendo. Nunca sei porque lá tá a câmera, gente. Eu fiquei sabendo que eu era adotada. Eu já tinha uma certa desconfiança, porque eu era diferente. Eu percebia que eu era diferente. Eu tinha 2 irmãos morenos, eu tinha 2 irmãs brancas, e eu era a mais pretinha. Desculpa, eu era mais pretinha. Como assim? Eu era mais. Eu via a diferença. As minhas irmãs eram branquinhas, meu pai era branco, a minha mãe era morena. E eu era mais pretinha, eu achava aquilo estranho, mas não dava importância não. Até um dia eu perguntei à minha irmã, por que o seu cabelo é melhor do que o meu? Ela falou assim, que cada um tem um cabelo, aí se saiu bem. Aí essa minha tia, que falou da adoção, essa tia que falou com minha mãe um dia lá, conversando com a minha mãe, eu era bem criança ainda. Aí ela falou, a mãe dessa menina tá em dificuldade, a mãe dessa menina tá passando fome. Ela sempre falava isso pra minha mãe, mas pra mim era uma colega da minha mãe, porque essa senhora já tinha ido na minha casa, eu já tinha visto essa senhora. Aí como eu era uma criança bem esperta, aí eu falei pra minha mãe, mãe, quem é essa mãe dessa menina que tá passando dificuldade? Na época eu não falava dificuldade, falava tá passando fome. Ela, minha tia não esperou minha mãe responder. A minha tia falou, sua mãe. Eu falei, minha. Eu falei, mãe, a senhora tá passando fome? Ela falou assim, não. Minha mãe ficou sem graça, minha mãe não tinha o que falar. Minha mãe foi pega de surpresa. Aí a minha tia falou assim, a sua mãe, você não é filha da comadre Nina e nem do compadre Chico. Meu pai chamava Francisco. Eu sou filha de Francisco. Aí, na hora a ficha não caiu, achei que minha tia estivesse brincando. Aí eu falei, como assim, mãe? Eu não sou filho da senhora, minha mãe não teve o que responder. A minha mãe só olhava pra ela e falava, comadre Maria, você não sabe o que você fez. Aí meu pai chegou do serviço, eu sempre ia correndo encontrar com ele. Tinha uma ruela onde a gente morava assim. Todo dia, quando meu pai estava vindo do serviço, eu ia encontrar com ele, colocava o chapéu na minha cabeça e o casaco no meu ombro. Esse dia foi diferente. Eu fui encontrar com ele, eu não quis o casaco, eu não quis o chapéu, eu tava chorando. Aí ele falava, o que foi, filha? Eu falei, pai, a tia Lia, que era tia Maria, mas a gente chamava ela de tia Lia. A tia Lia falou que eu não sou sua filha. Aí ele falou assim, ela te falou isso? Falou. Ele falou assim, não, você é minha filha sim. Você é minha filha sim. Eu falei, pai, ela falou que eu sou filha da Maria. Ele falou assim, depois eu vou conversar com ela. Eu vou conversar com ela. Aí ele falou, não precisa chorar não, você é minha filha. Aí eu cheguei em casa com ele, com a minha mãe, e ele falou, eu vi os dois conversando, mas não entendi o que, porque eles falavam baixo. Aí meu pai só tomou banho e falou, não chora. Aí eu continuei chorando, ele falou, não chora, que você é minha filha e filha da sua mãe. Eu vou sair. Eu falei, onde o senhor vai, pai? Deixa eu ir junto. Ele falou, não, eu tenho que ir sozinho porque é longe, você não pode ir não. Você vai ficar cansado. Ele foi na casa da minha tia. Eles ficaram de mal por 5 anos. Aí quando ele voltou, ele foi me explicar. Aí ele me explicou direitinho que essa senhora não tinha condição, eles queriam ter minha filha e contou a história. Aí todo mundo pensava assim, quando ela ia lá, eu corria dela. Aí eu já sabia quem era ela, eu corria. Aí eles falaram, você tem raiva dela? Não, eu tinha medo. Aí virou medo dela se arrepender e me tirar daquela família que já era minha família. E era isso que eu sentia. Eu não sentia raiva dela ter me doado. Eu tinha medo que ela me tomasse daquela família, que aquela família foi a que Deus escolheu pra mim. Eu tinha medo, eu morria de medo. Quando ela chegava lá, eu corria. Eu ficava longe, bem longe. Ela falava pra mim, tem uma benção de mim, eu sou sua mãe. Eu falei, não, eu não chegava perto.
A minha mãe falava, não pode fazer isso, pode. Ela vai querer me tomar da senhora. Eu tinha era medo dessa senhora, muito medo. Medo que ela me tomasse daquela família que eu já era feliz ali naquela família. Naquela família tinha um... Aí eu aprendi a brincar, o mais novo, né? Tinha um filho, um homem só, o mais novo. As brincadeiras que eu aprendi foi tudo de menino, porque só tinha ele de pequeno, as outras já eram mais velhas já. Eu tinha casado, e ele que me ensinava as brincadeiras, então era brincadeira de menino. Eu brinquei de bola de gude, eu brinquei de carrinho de rolimã, eu brinquei de pipa. Então, e eu não gostava de brincadeira de menino. Porque eu achava mais divertida as brincadeiras de menino. E a minha mãe era severa, minha mãe era bem severa. O meu pai era uma água morna, o meu pai era a coisa mais doce do mundo. A minha mãe não, minha mãe era severa. A minha mãe não estava brincando com os meninos na rua. A minha mãe falava, mas pra dentro, macho feio, você tá... Naquela época não era bullying, naquela época era o jeito de educar. Macho feio, você tá brincando na rua com os machos. Mas eu gosto, mãe, eu gosto das brincadeiras dos meninos. As meninas, tudo, cada uma com uma bonequinha na mão. Eu não tava com essa bonequinha na mão, não. Eu tava com a bolinha de gude, eu tava com o carrinho de rolimã, eu tava com uma pipa porque eu gostava. As brincadeiras dos meninos eram bem mais gostosas, bem mais divertidas e bem mais perigosas. Aí, tá, gente. Vou tentar resumir. Eu cresci, né? Fui pra escola, apanhei na escola. Aí minha mãe falou, no segundo dia de aula eu apanhei. Minha mãe falou, se você apanhar na escola de novo, você vai apanhar aqui em casa também. Você tem que aprender a se defender, eu não posso ir na porta da escola todo dia e te defender. Porque a primeira vez a minha irmã foi, a minha irmã bateu na mãe do menino que tava zombando, que ela foi tomar satisfação. Aí a minha irmã também falou, não posso ir na porta da escola todo dia e te defender. Você tem que aprender a se defender. No segundo dia que os meninos falaram que ia me bater, um era do meu tamanho, eu falei, eita, se eu apanhar desse menino aqui, eu vou apanhar em casa. Eu bati no menino. Eu bati no menino e fui respeitada na escola. Eu arrebentei com o menino. Arranquei todos os botões da camisinha dele e bati nesse menino. Aí eu cresci. Não tive muita infância não, porque eu cresci muito rápido. A minha mente cresceu muito rápida. Eu não queria ser criança. A minha mãe foi ficando doente, porque minha mãe me adotou, ela já tinha 50 anos. Isso, eu tenho 51 anos, eu não faço isso hoje, de jeito nenhum. Porque a criação de hoje é diferente, a geração de hoje é diferente. Eu fui criada na base de respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. E a geração de hoje está bem diferente. Então eu não faria isso não. Os de hoje, a maioria de hoje não respeita. Não... Então eu não faria isso. Aí eu cresci, meu pai morreu, eu não cheguei a crescer. O meu pai ficou doente, né? Meu pai teve câncer de próstata. Aí fomos para São Paulo para tentar a cura, né? Que não tinha, porque já tinha avançado demais a doença. Nós fomos para São Paulo e meu pai morreu. Eu pensei que... Então eu pensei que eu já tinha sentido muita dor até então. Meu pai morreu em 1980, no dia 20 de maio. Eu pensei que eu já tivesse sentido muita dor. Muita, muita dor. Não, essa foi uma dor assim que eu não tinha explicação. Eu perdi o ano, eu tava na quarta série. Eu perdi o ano, porque eu não sabia explicar o que eu tava sentindo. Eu perdi o ano. Eu ficava, até ninguém sabia o que era depressão, o povo não sabia explicar ainda, não tinha explicação. Mas eu gostava de ficar debaixo da mesa. Até a minha irmã morava na escola, na própria escola que eu estudava. A gente veio embora para Campo Belo. Aí a minha irmã morava na escola e eu ficava na casa dela, eu ficava embaixo da mesa. Tentaram me levar para a sala de aula, eu fiquei embaixo da mesa. Eles me davam remédio para dor, tipo, melhorar infantil. Mas é que a dor não passava, eu não sabia explicar. Minha mãe perguntava o que eu estava sentindo, eu só falava que era dor. Ela falava, dor onde? Eu falava, dói, só dói. Era uma dor que eu não sabia explicar. Era muita dor. Nem os machucados que eu tive brincando, nada. Às vezes que a minha mãe me bateu de cinto, nada. Doía, que nem aquela dor que eu estava sentindo.
Era muita dor, que até hoje eu não sei explicar. Aí eu fui morar com a minha mãe e meu irmão, né? A gente alugou outra casa, só eu, minha mãe e meu irmão, porque tinha que sair da casa da minha irmã, né? Aí eu ouvia a minha mãe falar com a minha irmã: eu vou demorar a começar a receber do Chico, porque meu pai trabalhava na prefeitura, então o INSS pagava a viúva, começava a pagar o salário da viúva mais rápido. A Previdência não. A Previdência demorava mais. Aí eu ouvi minha mãe falar: ai, não posso deixar a despesa tudo por conta do seu irmão, até eu começar a receber. Então eu comecei, eu tive ideia, ouvindo a minha mãe conversar. Eu não entrava na conversa de gente grande, de adultos, não podia, naquela época era assunto de adulto, era assunto de adulto. Eu passando da escola, que eu voltei no ano seguinte para terminar a quarta série. Aí uma dona falou: você quer trabalhar aqui? Eu falei: trabalhar fazendo o quê? Eu não sei trabalhar. Ela falou: eu estudo. Ela falou: depois da aula você pode lavar a louça, arrumar a casa e me mostrar a casa dela. Aí eu falei: mas você vai me pagar. Eu era tão bobinha, eu falei: você vai me pagar. Ela falou: vou. Eu falei: quanto? Cheguei lá e falei pra minha mãe. Minha mãe falou: não precisa disso. Eu falei: precisa, mãe, porque eu queria ajudar minha mãe de alguma forma. Com 11 anos, daí eu comecei a trabalhar na casa dessa senhora. Só que eu recebia, ela me pagava toda semana. Eu não sabia o que fazer com dinheiro. Porque eu nunca, tudo que eu queria, meus pais me davam, meus irmãos, então eu não sabia fazer com dinheiro, eu não sabia gastar dinheiro. Eu dava esse dinheiro pra minha mãe. Aí, depois uma amiga me chamou para um serviço melhor. Ela falou: você sabe encher saquinho? Eu falei: como assim? Que saquinho? Era o saquinho que as pessoas plantam café. Aí você enchia de terra, então você tinha o tanto pra você encher por dia, pra você ganhar mais. Eu falei: eu quero, vou lá ver. Fui lá ver, eu vi que isso dava mais. Eu fui pra esse lugar, chamava Viveiro de Café. Eles me ensinaram como é que enchia o saquinho. Eu conseguia mais no final da semana. Eu conseguia bem mais. Eu dava esse dinheiro pra minha mãe, porque eu não sabia fazer com o dinheiro. Eu achava bom trabalhar, eu não trabalhava por obrigação, por ter que ir. Eu gostava daquilo que eu estava fazendo. Minha mãe falava: minha filha, você que trabalhou, o dinheiro é seu. Eu falava: mãe, eu não sei o que fazer com dinheiro, eu não tenho o que fazer com dinheiro. Porque na minha adolescência, dos 12 anos pra frente, assim, a gente não tinha opção, não tinha as opções que tem hoje. Então a gente só brincava na rua. Eu só brincava na rua e depois que eu chegava desse serviço, eu assistia novela na casa da vizinha, que na minha casa não tinha televisão. Aí eu assistia novela na casa da vizinha, acabava a novela, eu brincava um pouco com as meninas na rua. Aí minha mãe já logo falava: deu horário pra dentro. Eu ia pra dentro, era só isso. Mas como eu já me sentia adulta, eu falava: eu sou adulta. Eu cresci, eu já virei adulta. Minha mãe foi ficando mais doente, porque minha mãe já tinha asma, a minha mãe já tinha bronquite. Aí quando eu fiz uns 15 anos, minha mãe já tinha efizema, já estava começando a efizema pulmonar. Aí eu conheci um rapaz com 16 anos, acho que 16, né, que é meu marido hoje. Com 15, por aí, não lembro direito. Sei que a gente namorou acho que quase 2 anos. Eu engravidei e eu casei. Pra minha mãe foi o fim, né? Porque ela não queria que eu engravidasse tão nova, que eu casasse tão nova. Mas eu já me senti adulta, falei: vou casar. Aí começou a saga, porque esse rapaz bebia, ele aprendeu a beber, né? Então eu tinha uma criança, né? Que eu falei, minha mãe falou: você vai engravidar tão nova. Mas ela sempre falava assim: olha, eu vou ter pouco tempo de vida, porque eu já tô doente, eu já tô ficando fraca, eu vou ter pouco tempo de vida. Então eu tive quase que a mesma ideia que ela. Eu não quis adotar uma criança, mas eu quis ter a minha própria criança. Eu vou ter uma filha, porque eu não vou ter mãe sempre, eu não queria ficar sozinha, eu achava que eu também não queria ficar sozinha no final da vida. Então eu pensava: eu vou ter uma filha para ser minha companheira, eu vou ter uma companheira no final da minha vida. E eu engravidei.
Aí a minha mãe tem que casar, tem que casar, tem que casar, e eu casei. Então esse moço aprendeu a beber, né? Virou alcoólatra. Aí foi muitos anos de luta, foi larga, volta, larga, volta, larga, volta, até que a minha mãe falou pra mim, ó, esse negócio de larga, volta, isso não funciona não. Então, você tem que decidir. Você faz o casamento valer a pena, você desiste dele agora. Porque enquanto você me tem pra vir pra minha casa com essa menina no colo, tá tudo bonito. Depois você volta, você vem, você volta, você vem, você volta. Mas eu vou morrer. E aí? Você vai com essa menina no colo pra onde? Mas eu sempre trabalhava. Aí ela falou, você tem que fazer esse casamento valer a pena, ou você desiste dele. Eu lutei e fiz o casamento valer a pena. Aí fiz o casamento valer a pena, mas ele bebeu por quase 20, não lembro. Sei que ele bebeu por muito tempo. Até que eu tive a segunda filha, em 85. Em 95. Em 95 eu tive a outra filha. Quando ela ia completar 1 ano, ela completou o ano em setembro, dia 15 de setembro. Em novembro ele deixou de beber. Aí foi a última palavra pra isso. Você vai ter que escolher entre a família ou você tem que escolher a bebida. Ele escolheu a família. Mas antes disso, minha filha ia completar 1 ano em setembro. A minha mãe morreu no dia 27 de agosto. Aí fizemos, venceu. Aí foi outra dor. A dor que eu senti quando eu tinha 10 anos. Então, aí quando a minha menina ia fazer 1 ano, a minha mãe morreu. Então foi até aí que eu falei pra vocês, né? Mas foi outra dor. Aí eu descobri que dor era aquela. Era a dor da morte. Só que as coisas começaram a dar certo. Aí minhas meninas cresceram, minhas meninas, uma casou, a outra também, né? Foi morar longe. Mas antes disso morreu a minha irmã mais nova, minha irmã mais velha. Ela teve câncer na cabeça e morreu lá em São Paulo. Outra dor. 10 meses depois, a mais nova que morava aqui bem perto de mim teve câncer também no tórax, AVC. E parece que essa foi pior ainda. Ela morreu nos meus braços, em Divinópolis. Eu tava com ela. Eu tive que ser forte pra abraçar ela até que ela acabasse de morrer. E essa parte eu não gosto muito de lembrar, porque foi sofrido, foi dolorido. Mas ela morreu nos meus braços, lá em Divinópolis. Aí, até hoje em dia, eu não vou em velório. Foi a primeira vez que a minha pressão subiu. A minha pressão sempre foi baixa. Eu não sabia o que era pressão alta. Hoje eu não gosto, não vou em velório. Ninguém vai pro velório porque gosta, mas eu não vou. Porque, ainda mais quando é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida, eu já chego, a pressão já sobe. Então, o povo fala, você não tem amor, não é falta de amor. Eu não dou conta mais de... Quando eu vou muito obrigada e a minha pressão sobe. Mas resumindo, eu tinha tudo para ser uma pessoa infeliz. Né? Tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, mas não sou. Eu tinha tudo para ficar com... Ai, eu sou dotada. Ai, eu só era mais neguinha da casa. Desculpa. Não, nunca gostei. Quando eu era criança, que alguma criança chegava pra mim e disse, tinha os bullying, que o povo fala hoje que é bullying. No meu tempo não era, não. A criança me ofendia. Podia ofender, podia falar o que quisesse, só não podia falar da mãe. Então, se a outra criança fazia uma graça, fazia um bullying, o bullying era resolvido depois da aula. Depois da aula, o bullying era resolvido e acabou o bullying. Ou não tinha aquele...
era pra não ser, né, triste. Essa data nunca. Era a família que Deus me deu, a família que me amava, a família que eu amava. Família imperfeita, que não existe família perfeita. Família pobre, cheia de defeitos, mas era a minha família, é a minha família, porque eu ainda tenho mais uma irmã e tenho mais um irmão. Tem meus sobrinhos, né? Filha das minhas irmãs que morreu, as minhas sobrinhas, sou a mãe dos meus sobrinhos, né? Elas me chamam, ela fala, ah, a tia, nossa, os meus sobrinhos, a minha tia extrovertida, a tia as de São Paulo, a tia de Minas, gente, eu sempre fui extrovertida, sempre. E eu tinha tudo pra ficar de mimimi, pra ficar com sofrência. Nunca fui de botar a mão na cara e falar assim, ai, eu sou adotada, ai, eu não tive mamãe. Tive, uma que colocou no mundo e uma que me criou com muito amor. Isso pra mim foi o suficiente. Eu visitei várias denominações, umas fiquei um tempo, outras não. Conheci a bebida, conheci o cigarro, conheci de tudo, mas depois eu fui amadurecendo, fui ficando mais velha. Eu tô 51, fui ficando mais velha. Aí bem antes eu conheci essa denominação que eu tô agora, já tem 4 anos, e eu tô lá. Então eu fiz tratamento psiquiátrico, porque todo mundo falava que eu era doida, né? Eu era taxada de doida. Mas eu nunca fui. Eu sempre fui extrovertida e eu sempre fui de falar. Eu sempre falei demais. Eu gosto de falar. Eu não sou de guardar. Se a pessoa me faz uma coisa aqui, eu não vou deixar ela sair daqui. Não, eu vou. Hoje eu não vou ofender a pessoa, mas eu vou falar. Eu tenho que falar. Então eles me achavam de doida porque eu era sincera. E o tratamento psiquiátrico tá parado, porque eu sei que eu não sou doida. Eu só tomo remédio pra dormir, porque eu perdi o sono, porque eu tenho insônia. Se eu não tomar, o que o povo fala, você já tomou tindóida? Se eu não tomar o tindóida, eu não durmo. Mas outro remédio eu não preciso, não. Tem saúde, eu só não tenho sono. E a fome também, que de vez em quando some, eu tenho que tomar um remedinho pra estimular a fome, mas não, mais do que isso, não. E resumindo, se alguém me perguntar, você é infeliz por ser adotado? Não. Eu fui muito feliz com os meus pais, né? Minha mãe, que eu chamava de minha santa mãezinha. Foi muito amor mesmo. Meus irmãos. Eu tenho convivência com os meus irmãos de sangue. Eu moro aqui em Campo Belo, eu vou na casa dele almoçar, ele vem na minha. Depois eu tive convivência com a Dona Maria. Eu estava em São Paulo quando a minha irmã morreu, no dia 7 de julho. Ela morreu no dia 8 e eu ainda vim pro enterro dela. Eu só não tinha amor de mãe porque ela não foi a minha mãe. A minha mãe foi a Dona Nina, a Dona Isabel. Mas eu nunca tive... Eu acho que ela... Acho não, tenho certeza, né? Foi propósito de Deus, porque ela não tinha condição de me criar. E do outro lado tinha uma mãe que ia precisar de mim. E tudo que essa minha santa mãezinha precisou, eu fiz. E eu fui muito feliz e hoje sou mais feliz ainda, porque a felicidade começa quando a gente quer. Eu quis ser feliz e eu sou feliz. No mais, acho que eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, vocês vão querer me matar. Então hoje eu tenho Deus, tenho uma família. Meus pais se foram, 2 irmãs se foram, mas eu ainda tenho mais um irmão, mais uma irmã, eu tenho as minhas filhas, minhas netas, né? E tudo preparação de Deus. Eu sou muito feliz. Beijo, tchau, obrigado, gente. Deixa seu like, se inscreve no meu canal e me siga no Instagram, porque eu sou muito extrovertida. Todo mundo me chama de a doidinha. Vai lá, gente. Fui.